Olá amigos, Chesco Carnevale aqui do Mercabá Dimensional. Hoje eu estou aqui para fazer aqueles relatos de projeção astral. Então a gente está no mês de novembro de 2023 e eu gostaria de fazer um relato para vocês de uma bilocação que aconteceu comigo e também uma projeção astral. Mas eu gostaria de remeter essa bilocação e essa projeção ao Egito. Então, antes de começar o vídeo, contando a experiência, eu gostaria só de contar dois fatos, que são dois fatos interessantes, mas eu acho que são dois fatos que eu pelo menos devo falar aqui com vocês, até para desmistificar algumas coisas, e depois eu falar esse relato, para a gente tentar entender da melhor forma possível. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês a respeito do Egito seria com relação à construção das pirâmides, que a gente está falando daqueles blocos monstruosos, com não sei quantas toneladas que foram colocadas para fazer as pirâmides. E é interessante a gente conversar sobre isso, mostrando que hoje nós não temos uma tecnologia que consiga levantar esses blocos. Então, eu não sei se vocês já viram algum vídeo, mas se vocês derem uma googada, vocês vão ver que hoje não existe uma grua ou um guindaste que consiga levantar um bloco para colocar na altura onde foram colocados para se formar a pirâmide. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de falar para vocês, e que existem pessoas que falam que se colocavam toras de madeiras embaixo daqueles blocos, ou que usavam a água para fazer a questão do bloco boiar e fazer ele andar. E eu gostaria que vocês refletissem em cima desse fato, que seria o primeiro fato que eu gostaria de contar para vocês. O segundo fato, que também é muito interessante, que eu não sei para quem de vocês sabe, mas as pirâmides elas estão perfeitamente alinhadas com o cinturão de Órion. Tá? Então as três maiores pirâmides ali do Egito, elas estão com uma geolocalização perfeita, ligando elas às estrelas do cinturão de Órion, que são aquelas famosas Três Marias. E se você acha que é uma coisa que pode ter algum erro, eu posso dizer para vocês que existem algumas casas decimais, mais ou menos umas 9 ou 10 casas decimais, que estão comprovando a geolocalização dessas pirâmides, fazendo com que elas se comuniquem diretamente com esse cinturão de Órion que eu estou falando para vocês. Então, tendo em vista isso que eu relatei para vocês, eu gostaria então agora de começar o meu relato do mês de novembro, primeiramente falando a respeito de uma bilocação. Eu tive uma bilocação muito interessante, já teve bastante tempo essa bilocação, tá? E essa bilocação, por que ela foi interessante? Porque, na verdade, eu estava dormindo, tá? Eu poderia dizer para vocês que eu estava tendo um sonho lúcido. Depois, com o tempo, vocês até vão começar a entender também que eu vou parar de utilizar essas nomenclaturas. Então, hoje eu ainda uso a nomenclatura de sonho lúcido, de bilocação, de projeção, de desdobramento. Por quê? Porque nós aqui precisamos entender essas caixinhas, Mas é engraçado que toda vez que eu falo sobre uma coisa dessa, sempre tem um que falar, mas você está errado porque sonho lúcido não é assim. Mas porque você está errado porque projeção astral não é assim. Mas então, o que eu gostaria de falar para vocês é que, na verdade, tudo é mental. Então essas caixinhas, com o tempo, vocês que já estão aqui no canal, eu também vou parar de falar sobre elas. E eu vou começar a falar somente em questões mentais que nós temos capacidade, para não ficar colocando cada coisinha em cada caixinha, para o nosso cérebro aqui começar a compreender o que eu estou falando. Mas então vamos lá. Eu poderia dizer para vocês que eu estava num sonho lúcido, mas de repente eu acordei. E quando eu acordei, eu não vi pelo meu mental, eu não vi pelo terceiro olho, tá? Eu estava realmente com o olho aberto. Só que o que acontece? Eu estava dentro de um quarto, dentro de uma câmara, eu não sei explicar direito. Mas o meu quarto ele estava todo amarelo e ele tinha duas tochas atrás de mim, iluminando o quarto todo. Mas isso eu estava vendo com uma clareza assim como se eu estivesse realmente na localidade. Então houve realmente uma bilocação da minha parte, tá? Uma bilocação onde eu estava na mente de mim mesmo, só que num outro espaço-tempo que foi no Egito. E o interessante disso é que eu estava com uma mulher, então na verdade eu vi com quem eu era casado nessa época, tá? Depois eu por um acaso eu conheço essa pessoa hoje, tá? Que eu vi nessa bilocação, e ligando para ela, ela também me confirmou que na mesma noite ela teve a mesma questão, que ela estava acordada, olhando também a situação das tochas, o quarto todo amarelo, e a gente se viu nessa localidade no Egito.
Tá? Eu tenho uma facilidade, por um acaso eu já vi eu já consegui ver vamos dizer assim, duas vidas em que eu vivi, que eu tenho certeza das pessoas que estavam comigo, uma no Egito, tá? Que foi com uma mulher, que hoje está como mulher, e eu tive uma outra situação também, que eu vou contar com vocês mais para frente com mais calma, mas eu era uma mulher e conheci um homem, e tinha um homem, né, no relacionamento, e esse homem eu conheço também hoje. Então, só para vocês saberem que em duas vidas eu já tive dois parceiros e que são parceiros que eu conheço hoje. Tá? Então, eu gostaria de passar isso para vocês, que é uma questão interessante, né, a respeito do Egito. Então, essa bilocação, ela aconteceu, eu estava no meu quarto, dormindo, de repente eu acordei com esses olhos aqui, tá? Não o terceiro olho, não foi uma projeção mental, eu vi com os meus olhos mesmo, como eu estivesse na localidade, vendo pelaquela mente e sentindo tudo, inclusive o calor. Então essa foi a primeira projeção que eu tive com relação ao Egito, que eu gostaria de passar para vocês, que já teve bastante tempo. Alguns dias atrás, acredito que uns 15 dias atrás, houve uma conexão que foi feita pelo canal da Educação Consciencial, do Fábio e do Liam. Então eu vou passar uma percepção minha particular, deixando bem claro que quando começou essa conexão, eu não sei se vocês repararam, mas quem fez, claro, a conexão, assim que eles abriram a imagem, tinha tipo uma luz que subia das pirâmides e ia para o céu. E assim que começou a conexão e eu comecei a mentalizar e fazer ali tudo que estava sendo falado, na verdade, era como se eu estivesse numa rodovia e automaticamente eu fui transportado para esse cinturão de Órion, onde são essas três Marias que a gente pode dizer ali. E ali eu vi várias raças. Tá? Inclusive eu vou colocar uma imagem de uma raça, tá? Que eu gostaria que vocês vissem, mas que para mim foi a raça que foi uma das minhas passagens onde eu passei pelo universo e aonde também essa raça se esteve aqui também no Egito, tá? Então eu vi e foi me mostrado como as pirâmides foram construídas, né? Que tinha uma tecnologia de levitação para poder manipular esses blocos, fazerem todos eles se locomoverem, colocarem eles nos locais certos, até para conseguir fazer o formato da pirâmide e também a questão da localização, a perfeição da localização da forma que eu estou falando para vocês. Um outro ponto interessante com relação ao que eu vi nessa situação do Egito foi também que as pirâmides, eu não sei se vocês sabem, mas ela é uma tecnologia de teletransporte. Então, em várias projeções eu já vi pirâmides espalhadas por toda a Via Láctea. Tá? Já vi várias pirâmides. E eu entendi a função tecnológica dessas pirâmides. Então, se essas pirâmides, para onde elas estão apontadas, e existe uma outra pirâmide, é como se existisse a desmaterialização dentro de uma câmara de um ser e uma materialização desse mesmo ser já numa outra localidade. Como se fosse uma coisa meio que instantânea. Tá? O porquê disso que eu estava entendendo? Isso é para diminuir o espaço de viagem. Então, essas civilizações que eu estou falando para vocês do cinturão de Órion, já são civilizações muito mais avançadas do que a gente, civilizações também que têm naves que conseguem fazer circular já pelo universo e conseguem chegar até aqui, mas também tem essa questão da pirâmide, que é para encurtar esse espaço e ser uma coisa mais automática, tá? Automatizada. Então, o que acontece? O corpo, só para vocês entenderem, ele se desmaterializa numa câmara. Vocês podem ver que tem várias outras câmaras menores, tá? E depois, eu não vou saber explicar, mas os átomos eles vão se recompondo e tem a materialização numa outra localidade. Tá? Então, isso foi uma questão que eu achei muito interessante e principalmente a questão para encurtar esse tempo, né? Esse tempo de viagem de uma nave. Eu vi também uma imagem de uma nave que eu vou colocar aqui para vocês nesse momento, que é muito interessante e eu acredito que muitas pessoas estão vendo esse tipo de nave. Depois vocês até comentem aqui para mim se vocês estão vendo isso. Mas andando um pouquinho mais com relação a essa projeção, o que foi bem interessante? E aí que eu quero contar para vocês, e eu acho que vai dar um clique em muita gente, tá? Muita gente, inclusive, vai falar que já esteve naquela época. Porque o que acontece? Nós que estamos aqui, somos pouquíssimas pessoas. Mas eu posso falar que muitos de nós que estamos aqui estivemos presentes naquela época também. Tá? E o que aconteceu? Houve uma traição dentro dessa civilização. Uma traição onde, quando começou essa traição, houve um assassinato
de várias pessoas, várias consciências, assim como eu fui assassinado, como essa outra pessoa que estava comigo, que era minha mulher, foi assassinada, e como vários outros foram assassinados, tá? Por que houve isso? Houve esse assassinato, tá? Para que outras consciências que estivessem aqui governassem, tá? Então, foi uma vergonha, essa é que é a grande verdade. E o pior de tudo não é isso. Quando houve esse assassinato coletivo, que eu estou falando de várias consciências, as consciências que foram assassinadas, eu posso afirmar para vocês que nós ficamos presos aqui. Houve um lapso da nossa memória, né, até por conta desse véu, essas outras coisas que eles colocam na nossa cabeça, e acabou que nós ficamos aqui presos. E ainda estamos, né? Ainda muitos de nós ainda estão aqui. Então, essa traição que aconteceu, eu sei até quem foi que traiu, tá? A estrutura que fez essa traição, e eu conheço a pessoa que fez a traição aqui. E é uma coisa muito engraçada, né? Você conviver às vezes com a pessoa, porque, como eu estou falando para vocês, nós meio que estamos se encontrando, não é uma coisa aleatória. Você pode ver que nós estamos nos atraindo. E tudo que eu vou contando para vocês, volta e meia vem um e me fala, puxa, eu tive esse clique, puxa, eu estou lembrando disso também. É tão natural o que você está me falando, Chesco, que parece que eu vivi a mesma coisa. Então eu estou contando isso para vocês, abrindo tudo isso que aconteceu, porque isso foi uma projeção bem interessante que eu tive e que ainda explicou algumas questões, né? E dentro dessa traição que aconteceu, vamos dizer que essa ligação foi quebrada. Por quê? Porque essa tecnologia aqui embaixo, ela parou de ser utilizada e foi destruída. Então cortou-se a comunicação direta, como eu estou falando para vocês, de desmaterializar aqui e materializar lá. E essa comunicação, ela ficou somente através de naves. Mas aí depois a gente entra num outro vídeo para falar algumas outras questões do porquê que essas naves não entraram aqui e automaticamente já não tiraram as pessoas e não fizeram... Tem várias outras situações em cima disso. E o que acontece? Com relação a isso tudo que eu estou relatando para vocês, eu também duvidei do que eu estava vendo, né? E eu indo para o trabalho, depois quando isso tudo aconteceu, eu questionei a minha hierarquia e perguntei para eles, poxa, eu acho que eu estou com dúvida no que eu estou vendo, eu não tenho segurança no que eu estou vendo, será que vocês poderiam mandar algum sinal, alguma coisa para mim, para eu ter a certeza, né, de tudo que está acontecendo? Então, quando eu fiz isso, eu gostaria de publicar essa foto para vocês, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nessa foto, né, e vejam, por favor, o tamanho dessa mancha comparada com o carro na frente de vocês, com a lanterna do carro na frente de vocês. Se vocês quiserem pausar o vídeo nesse momento e dar uma ampliada, vocês vão ver que é um escaravelho, tá? Então, no meio da Avenida das Américas, aqui no Rio de Janeiro, do nada, durante o dia, caiu um escaravelho maior do que a palma da minha mão, vocês comparando com o carro da frente. Então, para mim, isso foi a confirmação de que tudo que eu estava vendo realmente era verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato de projeção, tá? Para quem se identificou com a história aqui contada, dá um relato aí pra gente poder ver se realmente eu não sou o único maluco aqui que está falando sobre isso. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, tá? Quem gostou, dá uma curtidinha, por favor. E vamos repostar aí, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar um maior número de pessoas a entenderem também essa questão. E a todos nós que estamos aqui e que temos alguma lembrança e gostamos do Egito. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Boa noite.